Olá a todos, meu nome é Glaucio e nós vamos iniciar aqui nosso programa de matemática trabalhando com a ideia de produto cartesiano. E para trabalhar com o produto cartesiano, eu inicio com uma relação binária, ou seja, eu vou estipular uma possibilidade de relação ou relações entre esses dois conjuntos. Um conjunto A, que tem como os elementos o 1, o 2 e o 3, e o conjunto B, como elementos o 2, o 5 e o 7. E de alguma maneira eu vou estipular relações onde o meu conjunto A vai ser o conjunto onde inicia o processo, ou seja, ele será chamado de conjunto partida, uma vez que é nesse conjunto que nós vamos iniciar, nós vamos partir toda e qualquer relação. E chamaremos de conjunto B o conjunto de chegada, o conjunto onde nós vamos concluir a nossa relação. Muito bem, a nossa relação ou relações. Então, por exemplo, eu poderia estipular uma relação entre os conjuntos A e B sem qualquer lógica, digamos assim, explícita, mas simplesmente ligando um elemento a outro, um elemento de um conjunto a outro elemento do outro conjunto, como, por exemplo, pegar o algarismo 1, pegar o primeiro elemento do conjunto A e associar ao conjunto B. Estipulei uma relação. Repara que essa relação não tem por trás dela nenhuma lei de formação, nenhuma lógica, nenhum raciocínio, simplesmente a minha vontade de relacionar o elemento 1 ao elemento 2 do conjunto B. Repara que a seta indica o sentido de onde está indo essa relação, do conjunto A para o conjunto B, o que indiretamente explica que o conjunto A é o conjunto partida e o conjunto B é o conjunto de chegada. Vou fazer essa relação agora de 2 para 5 e, obviamente, de 3 para 7. Repara que essa é uma possível relação de tantas outras relações que eu poderia formar. Eu poderia formar, por exemplo, a relação de 1 para 2, de 1 para 5. Poderia relacionar esse mesmo 1 para 7. Poderia relacionar o 2 com 2, o 2 com 7. E, finalmente, poderia relacionar o 3 com 2 e o 3 com 5. Repara que nesse emaranhado eu tentei representar de uma maneira um tanto quanto caótica, né, meio confusa, todas as possibilidades que um determinado conjunto partida pode formar com um determinado conjunto chegada. Poderia, em vez de estabelecer uma representação por diagramas, poderia estabelecer uma relação por chaves. E aí, nesse caso, me parece que a relação fica um pouco mais fácil de enxergar. Não essa, mas qualquer tipo. Repara. Eu posso afirmar que eu poderia relacionar o algarismo 1, o elemento 1, com o elemento 2 do conjunto B. Poderia relacionar o elemento 1 com o 5. Poderia relacionar o elemento 1 com o 7. Apagando aqui para a gente dar continuidade. Poderia relacionar o elemento 2 com o elemento 2 do outro conjunto. O elemento 2 com o elemento 5. E, finalmente, o elemento 2 com o elemento 7. Por último, poderia relacionar o 3 com 2, o 3 com 5 e o 3 com 7. Todas essas combinações, todas essas relações estipulam justamente o total de possibilidades que um conjunto A partida pode se relacionar com o conjunto B. A essa totalidade, a esse total de possibilidades, nós damos o nome de produto cartesiano. Produto fica fácil você entender porque o total de combinações, repara, o total de possibilidades, o total de relações seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, justamente o produto dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Produto cartesiano. 3 elementos de um, 3 elementos do outro. 3 vezes 3, as 9 possibilidades, o total de possibilidades, o total de hipóteses. Produto cartesiano. Bom, repara que, num primeiro momento, eu tentei representar esse total de possibilidades e dessa forma eu acabei fazendo com que você tivesse um exemplo bem confuso, bem sujo, com uma exemplificação bem esquisita.
Quando eu transformo essa representação para a forma de chaves, fica mais claro estabelecer todas as possibilidades de, atenção, pares ordenados. O que é um par ordenado? Um par ordenado é um par de números, um par de elementos, aonde o primeiro elemento sempre é representativo do conjunto A e o segundo elemento sempre é representativo do conjunto B. O primeiro elemento sempre está relacionado ao conjunto partida, o segundo elemento sempre relacionado ao conjunto chegada. Ele é um par e ele é ordenado porque eu devo respeitar essa ordem, ou seja, eu sempre tenho que pôr primeiro os elementos ou o elemento do conjunto partida e, em segundo, os elementos do conjunto chegada. Repara que, portanto, nesse momento eu poderia dizer que existem no conjunto A 3 elementos. O número de elementos do conjunto A, ou ainda, tecnicamente falando, a cardinalidade do conjunto A é formada por 3 elementos ou tem 3 elementos. O conjunto B também tem 3 elementos. E o número de pares ordenados que eu formei, ou seja, o número total de relações que eu posso formar entre esses dois conjuntos, é de 3 vezes 3, ou seja, o total de 9. Com isso eu posso afirmar, vê se você concorda comigo, que essa relação entre o número total de elementos de relações em um produto cartesiano vai ser igual a o número de elementos de A multiplicado pelo número de elementos de B. Essa relação define mais ou menos, poderia te dar uma ideia de que o título começa com o produto. Então, repara, posso resumir ou concluir que o produto cartesiano é o total de relações que um determinado conjunto A, chamado partida, pode fazer ou poderá fazer com o conjunto B chegada. Ele é cartesiano porque, de alguma maneira, vamos pôr dessa forma, eu posso representar esses pares ordenados em um plano que nós chamamos de plano cartesiano. E a esse plano cartesiano, eu posso representar, sim, todas as relações estipuladas no diagrama ou na forma entre chaves. Então, repara que o 1 ele pode se associar com o algarismo 2, a representação do produto, a representação desse par ordenado, será representado por esse ponto, 1, 2. Além do 1, 2, eu tenho também x igual a 1, o primeiro elemento, o elemento do conjunto A igual a 1, e o elemento do conjunto B igual a 5. E tenho o mesmo elemento 1, só que agora com 7. Utilizando esse mesmo raciocínio, vou fazer os outros dois. Então, eu tenho 2 com 2, 2 com 5 e 2 com 7. Depois eu tenho 3 com 2, 3 com 5 e 3 com 7. Não é coincidência que eu forme exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, uma vez que cada ponto irá representar um par ordenado diferente. Repara que eu estou utilizando o eixo das abscissas, o eixo X, o eixo horizontal, como o eixo que representa os elementos do conjunto A, do conjunto partida. Ao passo que os elementos do conjunto chegada, portanto do conjunto B, estão representados no eixo das ordenadas, o eixo Y. Ao conjunto de um elemento da abscissa com um elemento da ordenada, nós encontramos um ponto, e esse ponto é formado por duas, atenção, coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então, fazendo um grande resumo dessa primeira passagem de aula, o que é um produto cartesiano? Um produto cartesiano é o total de relações que um conjunto A chamado partida pode fazer com um conjunto B chamado chegada. No caso, o total de relações pode ser encontrado multiplicando o número de elementos do conjunto partida pelo número de elementos do conjunto chegada. Isso daria, obviamente, o total de hipóteses do produto cartesiano.
Eu posso representar um produto cartesiano através de conjuntos, de chaves ou do próprio plano cartesiano, ok? Essa primeira passagem, então, define e exemplifica o que é um produto cartesiano.